Precisamente ao continuar com a Eucaristia propriamente dita. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o vosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Acomodem-se, por favor. Eu sei. Sim. Onde reparar que há pequenos pormenores que podem escapar, mas deixai que eu aproveite os pormenores para tirarmos aqui alguma lição. Onde reparar que as velas estão apagadas. E estão apagadas não é porque a sacristã se tenha esquecido. É porque, de facto, estamos num tempo diferente. Ouçamos com atenção a primeira leitura. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça.
salva-se é seu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos. Hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Oh,
forma breve. Sim, podes ficar. Bem, faça favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse. Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César, e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença, como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não. Uma vez que não o mandou de novo, como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Vamos repetir. Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! 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 Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhe Jesus para os que eles queriam.
Quando conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para a levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinha sido crucificado insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o. Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Realmente este homem era justo. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam, desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço ajuda ao coro. Eu estava a pensar que mesmo estando assim de pé como nos encontramos e depois de escutar esta leitura da Paixão, aquele cântico que é muito bonito e é muito triste, por nosso amor morreu o Senhor. Por nosso amor morreu o Senhor, numa cruz morreu o Senhor, recomendou
Há uns que eram inimigos e passaram a ser amigos. Há uns que observavam apenas o povo. E há outros que matavam. É caso a perguntar onde é que nós nos inserimos no meio desta história. O que há mais são as vezes em que cada um de nós faz amizades de convênio. Dá jeito. Dá jeito. Nos sabemos o dia da manhã e quem sabe é melhor a gente lidar bem com esta gente. Há outros que falam e há outros que ficam em silêncio. Há outros que procuram perceber aquilo que Deus lhes diz. Eu quero agradecer, mesmo neste contexto fora do centenário, quero agradecer de facto à 12 de Abril, na figura e na pessoa do seu diretor e presidente, o Helder, e quero agradecer precisamente pela beleza desta oração, pela beleza da oração que fizemos, nos diversas peças que de facto que tocaram, que executaram e que nos ajudam certamente a perceber qual é o recado que o Senhor hoje nos diz, qual é o recado que Ele hoje nos lança. Que o Senhor, no início desta Semana Santa, nos ajude a todos nós a não observar apenas, a não ser amigos de conveniência, mas a guardar disponibilidade no nosso coração para que durante esta semana, pelo menos, possamos inverter a marcha que até aqui era de uma maneira e se calhar pode, desde que o queiramos, passar a ser de outra. Que o Senhor nos ajude nesta conversão, nesta mudança. Não era preciso as palmas. O que é preciso é que nós saibamos perceber aquilo que Deus quer de cada um. Nós vamos continuar com a nossa celebração. Continuem sentados os que estão sentados, os que não estão de pé e que tiverem lugar façam o mesmo, porque entretanto nós vamos dar continuidade com a apresentação e com a recolha das ofertas. Tem razão. Com esta história, eu vou-vos pedir que fiqueis de novo de pé, está bem? Credo. Deixem lá que a pressa era de tal ordem que até me esqueci de duas coisas. A primeira é esta: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Irmãos caríssimos, neste domingo de Ramos e da Paixão, contemplando a Cristo, nosso Salvador, que entrou em Jerusalém para levar a sua cruz, oremos a Deus nosso Pai pela salvação de todos os homens vítimas do ódio, da violência e da injustiça, e vamos dizer a cada pedido que nos vai ser feito, vamos responder: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.
para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciem com a palavra e com a vida que Jesus é o Salvador do mundo, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovam os valores fundamentais da vida, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor um sentido para o seu sofrimento, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que aqueles que não sabem perdoar escutem Jesus, que na hora da agonia pediu ao Pai o perdão para os seus algozes, oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que os fiéis da nossa comunidade paroquial, unidos em esperança àqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Antes da oração, e não é engano, eu queria pedir pela Orquestra Filarmónica 12 de Abril, por todos os músicos falecidos, por aqueles que fazem parte do ativo da mesma neste momento, pelos órgãos diretivos, maestro, músicos, para que continuem com a sensibilidade do músico, a ouvir e a escutar com o coração, e fazer com que as vossas atuações se prolonguem para além da atuação. No exemplo que dais, no testemunho que dais. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Agora sim, sentai-vos, por favor.
esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos e os santos, cantamos, e eu peço que quem trouxe os ramos, que nós vamos acenando com eles durante este cântico do santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando a ceia estava a chegar ao fim, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, viva
agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. E lembrai-vos, Senhor, desta vossa igreja aqui reunida, de toda a igreja também espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, o Bispo de Aveiro, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, zeladores, leitores, cantores, escuteiros, músicos, todos aqueles que são nossos amigos e que partiram, mas que ficaram connosco. Aqueles que morreram, mas porque estão vivos, junto de Deus a pedir por nós. Lembrai-vos também de todos eles, para que continuem a interceder junto de Deus por cada um de nós. Lembro particularmente de todos aqueles que fizeram parte desta banda filarmónica, agora chamada Orquestra Filarmónica 12 de Abril, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, depois da facção que tiveram a partir da banda de Casal de Álvaro, e que hoje é aquilo que a gente observa, a nossa, a 12 de Abril. Tendo misericórdia também de todos os músicos e de nós que aqui estamos também todos, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José Operário no Casainho, Santo André em Oronha, São Pedro em Paradela, ele que é Santo Adrião em Ós da Ribeira e Padroeiro, ele que aqui entre nós é também lembrado através do exemplo de Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos. Também o arcanjo São Miguel, nosso padroeiro, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai vosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis para as nossas guerras, para as guerras mundiais e pessoais. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Acho que hoje a gente é capaz de fazer uma exceçãozita. Nós ultimamente temos andado um bocadinho com algum receio. Aqueles que estão pior do que eu, se calhar é melhor não fazer aquilo que eu estou a pedir que se faça. Mas olhem, saudai-vos na paz de Cristo com moderação.
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristo.
graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que este início da Quaresma, da Semana Santa, possa de facto contribuir para darmos mais glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, por todos aqueles que passaram por esta banda filarmónica, por todos aqueles que estão no nosso coração e que partiram para o Pai que tem coração de mãe. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família aqui reunida, para que nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu praticamente já sabeis os avisos todos, falta apenas dizer que na segunda-feira irei celebrar a Eucaristia na Arcor, às 14h30. Depois, na terça-feira, irei celebrar eu estou na dúvida, sabem? Porque de facto eu vou de facto, depois vejo porque está tudo no iPad e agora assim de cor agora baralhei. Mas de qualquer maneira, durante esta semana eu irei celebrar a Eucaristia não só nos sítios habituais, mas também nas casas. Sim, isto foi outras coisas. E então, desde o Jardim Social, desde o Arco-Íris, desde a Arcor, irei procurar durante esta semana passar por lá, celebrar com eles e portanto, quarta-feira no Jardim Social, disse-me aqui a Arlete, se ela se enganou, o problema é dela. 2h30 aqui não, lá. Dizer também que quinta-feira já sabem o que é. Eu gostava de vos ver aqui, 9h da noite. Sexta-feira, 15h em Ois da Ribeira. Foi aquilo que eu expliquei na altura ao junto patronato. E no sábado, Vigília Pascal. Façam o que melhor entenderdes. No domingo, 9h em Espinhel, 10h15 em Ois da Ribeira, 11h30 em Travassou e depois à visita pascal com as equipas que fizeram a visita no ano passado. E, como se costuma dizer, peço até que há a bola agora, a equipa que ganha não se mexe e, portanto, aqui quer dos escuteiros, quer aqui do nosso enfermeiro, quer de facto das irmãs, quer... desculpem se deixei alguém para trás. Pronto. Agora é isso, vamos ao cemitério, é isso? Pronto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, obrigado à orquestra. 12 de Abril.
connosco também.